Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre multiplicação e divisão de monômios. Espero que gostem, entendam e vamos à aula. Multiplicação e divisão de monômios. Para entender tanto a multiplicação quanto a divisão, a gente tem que lembrar de uma propriedade tanto da multiplicação quanto da divisão de potência de mesma base. Então, a multiplicação de potências de mesma base, por exemplo, você tem 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Para você multiplicar isso aqui, ó, são duas potências de base 2, ó, ambas de base 2. Então, você repete essa base para multiplicar. Na verdade, é para facilitar a multiplicação. Você repete essa base, que é 2, e soma os expoentes. 3 mais 5. Então, você repete a base e soma, ó, 3 mais 5. Então, isso dá 2. Aí, ó, 3 mais 5, 8. Isso é um processo para ajudar a resolver essa multiplicação aqui sem precisar calcular duas potências para poder multiplicar. Então, você usa a propriedade para, ao invés de calcular duas potências, calcular apenas uma. Na divisão, você repete a base, que nesse caso é 2, e diminui os expoentes. Multiplicação soma, divisão diminui, ou subtrai. Então, vai ficar 5 menos 3. Ou seja, isso é 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado. Tá? Então, na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e diminui os expoentes. Então, a gente precisou lembrar dessas propriedades para poder aplicá-las na multiplicação e divisão de monômios. Tá bom? Então, vamos a alguns exemplos de multiplicação e divisão de monômios. Rapidinho. Então, na multiplicação, os coeficientes, ó, a gente multiplica normalmente. Então, 2 vezes 3, 6. E a parte literal, ó, a gente vai aplicar essa propriedade aqui, ó. Eu tenho x à quarta e x ao quadrado. Então, são potências de mesma base, ó, a base x. Então, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, a gente repete o x e soma, ó, 4 mais 2, isso dá 6, certo? Aqui, mesmo jeito, os coeficientes se multiplicam normalmente. Multiplica normalmente 8 vezes 2, 16. E a parte literal, ó, x ao quadrado, y ao cubo, x, y ao quadrado. São potências também de mesma base, ó. X e x, a base, e aqui y e y, a base. Então, vou repetir o x, ó, primeiro. E soma os expoentes. 2 daqui. Aqui, quando não é dado expoente, é porque é 1. Então, é 2 mais 1, que dá 3. Então, isso dá x ao cubo. O y do mesmo jeito, ó, repete o y e soma os expoentes. Ó, 3 mais 2 daqui, isso dá 5. Então, 8x ao quadrado y ao cubo vezes 2xy ao quadrado dá 16x ao cubo y à quinta. Nesse caso, letra C. Lembrando que quando tem sinais, a gente faz o jogo de sinais. Então, menos por mais dá menos, né? E multiplica, ó, 7 vezes 3, 21. A ao quadrado vezes A, repete o A e soma os expoentes, ó, 2 mais 1 daqui, 3. Então, dá menos 21A ao cubo. Na divisão é idêntico. A diferença é porque a gente vai dividir, obviamente, os coeficientes e diminuir os expoentes da parte literal. Então, aqui, olha, menos por menos dá mais, que a gente não precisa colocar quando o sinal é mais, né? E divide, ó, 20 dividido por 2 dá 10. E a parte literal, ó, y à quinta, y ao cubo. Repete o y e diminui, ó, 5 menos 3 dá 2. Letra B, ó, mais por menos, menos, né? 14 dividido por 7 dá 2. E a parte literal a gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. Então, A, aqui, olha,
e 2 menos 1 do A, ó. Vendo? 2 menos 1 daqui dá 1, que a gente não precisa colocar quando o expoente é 1. E o B, ó, B dividido por B. Por essa propriedade aqui, eu tenho B dividido por B. Vou colocar aqui em cima só para a gente fazer a continha. B dividido por B. Divisão de potência de mesma base. Ó. Repete a base e diminui os expoentes. Eu tenho 1 daqui com 1 daqui. Ó. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Usando a propriedade da potência que diz que, ou a definição de potência, né, que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui, olha, ficaria 2A vezes 1. 2A vezes 1 vai dar 2A. E aí, a gente não precisa colocar o 1. Então, ó, B dividido por B dá 1, que a gente não precisa colocar aqui. Se fosse só B e B, se só tivesse eles dois, não tivesse mais nada, como aqui, ó, mais nada, então era só colocar 1 direto. Tá? Então, é só lembrar que uma coisa dividida por ela mesma sempre vai dar 1. Por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Entenderam? Letra C, 8 dividido por 4 dá 2. Aí ó, o x repete o x e diminui os expoentes, não é isso? Então, 5 menos 2 dá 3. Aí repete o y ó, e diminui os expoentes. 4 menos 3 dá 1, que a gente não precisa colocar. Então, essa é a ideia de divisão de frações. Desculpa, essa é a ideia de multiplicação e divisão de monômios. Letra A. Menos 2x à quinta vezes menos 3x. Lembrando do jogo de sinais, primeiro. Menos por menos dá mais, que não precisa colocar, né? Quando o sinal é mais. E 2 vezes 3 dá 6. A parte literal, ó, x à quinta vezes x, repete o x. E soma os expoentes, ó. 5 mais 1 daqui, 6. Letra B é uma divisão, mas o jogo de sinais da divisão é o mesmo da multiplicação. Então, menos por mais dá menos. 16 dividido por 4 dá 4, não é isso? E a parte literal, ó, a ao quadrado, a sexta dividido por a ao quadrado, repete o a e diminui os expoentes, ó. 6 menos 2 dá 4. Então, isso é menos 4a à quarta. Letra C. Mais por menos dá menos. Como é uma multiplicação, 7 vezes 8 dá 56. O t a gente repete e soma os expoentes. Ó. 4 mais 5 daqui dá 9. Letra D. Mais por mais dá mais, não é isso? Que não precisa colocar. Aqui é uma divisão. Então, 54 dividido por 9 é um número que multiplicado por 9 dá 54, ou seja, 6. E a parte literal, a oitava dividido por a quinta, repete o a e diminui os expoentes. Ó. 8 menos 5, 3. Letra F, menos por menos dá mais, não é isso? 4 vezes 6 dá 24. A, B vezes A ao cubo. Então, o A e A ao cubo, ó, repete o A e soma os expoentes. 1 daqui, quando não é dado, mais 3 daqui. Isso dá 4. E o B, observe que só tem o B, ó. Então a gente só repete. B. Ok? Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.